saudade que eu tô de todos vocês, hein? Peraí, deixa eu ver quem tá assistindo aí, deixa eu ver. Tá todo mundo aí? Espero que sim, hein? Hoje eu vim trazer aqui um papo rápido, reto e particular sobre o quê? Sobre Karl Marx e o materialismo histórico. Caramba! Karl Marx com a ideia ali da revolução do proletariado, né? Com a ideia do socialismo, do comunismo. São conceitos muito falados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, debatidos nas redes sociais. Esse é um dos sociólogos mais mencionados do mundo contemporâneo. Sim, é sobre ele que nós viemos falar aqui hoje, nobres senhores, nobres senhoras. Ora, nobres jovens, ocorre que Karl Marx é um alemão que viveu ali no contexto do século XIX. Ele nasceu em 1818 e viveu ali toda essa primeira e segunda metade ali do século XIX, presenciando naquela Europa, vocês estão lembrados, o que? A segunda revolução industrial. Ora, seres humanos, nós temos ali um processo de industrialização totalmente acirrado, nós temos o desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos, de uma nova divisão do trabalho. Só que nós temos também a intensificação da exploração da mão de obra dos trabalhadores, que Karl Marx chamará de proletariado. E aí eu trouxe aqui esse primeiro slide para vocês. Trabalhadores do mundo inteiro, univos. Isso mesmo, é uma das frases aí mais mencionadas, né, quando se fala em Karl Marx. A imagem que eu trouxe aqui para vocês não é do Marx, esse bigodinho aqui não é do Marx, isso aqui é o Chaplin. Sim, Chaplin no seu personagem ali do Carlitos, no filme Tempos Modernos, que eu aposto que vocês já viram diversas vezes. Eu, inclusive, já passei esse vídeo para vocês, acho que umas 2 ou 3 vezes, em vários momentos da educação de vocês. Nesse filme, Carlitos ali, o personagem do Chaplin, ele trabalhava numa fábrica, naquele trabalho super repetitivo, né? Apertando ali os parafusos e tudo mais. Só que o trabalho era tão repetitivo, não dava tempo nem para ele se coçar, nem para ele almoçar direito, que ele foi ficando muito louco, né? Nós costumamos dizer, muito louco. E ele ficou totalmente insano e foi parar num sanatório. Após longos dias ali no sanatório, ele saiu recuperado. Só que ele saiu recuperado, mas sem o quê? Sem o emprego. Porque a Europa estava passando ali por um grande número de desempregados e tudo mais. Andando pelas ruas, Carlitos se depara aqui com um caminhão que passava e caiu uma bandeira. Qual era a cor da bandeira que caiu do caminhão, meu povo? Era uma bandeira vermelha. E Carlitos, muito ali, sem saber o que estava acontecendo, abaixa, pega a bandeira e sai correndo. No mesmo momento que ele sai correndo com aquela bandeira para devolver a bandeira para o caminhão, chega aqui uma multidão de pessoas atrás dele, com cartazes e tudo mais. Essas pessoas eram ali milhares de trabalhadores que estavam reivindicando, que estavam em manifestação, pedindo ali uma série de transformações na vida daquela sociedade, nas condições de trabalho. E Carlitos sai ali na frente com a bandeira. Ele foi confundido pelos policiais como sendo o líder daquele processo revolucionário, ou seja, o líder daquela manifestação. E Carlitos não imaginava que, sem saber que bandeira era aquela, que manifestação era aquela, que pessoas eram aquelas, ele foi parar o quê? No Camburão. E foi preso simplesmente porque carregava uma bandeira vermelha e estava à frente aqui de uma passeata, de uma manifestação. Ora, nobres jovens, o que Carlitos, o que esse filme Tempos Modernos tem a ver com Karl Marx? Tem a ver, nobres senhores e nobres senhoras, que Karl Marx, ele vai ser aqui, junto com Weber e junto com Durkheim, um dos pais da sociologia. E não só apenas um dos pais da sociologia, mas Karl Marx é responsável por desenvolver o que nós chamamos de marxismo, ou de socialismo científico. Marx, para analisar uma sociedade, ele vai falar o seguinte:
É impossível entender essa sociedade, como essa sociedade se organiza, se nós pensarmos e analisarmos tão somente a cultura, a organização social, a ética produzida por essa sociedade, a mentalidade dessa sociedade. Para eu entender uma determinada sociedade, eu preciso compreender os meios e os modos de produção dos quais ela se organiza. O que seriam esses meios e esses modos de produção? Ora, segundo Karl Marx, antes de uma sociedade produzir cultura, produzir conhecimento, produzir arte, produzir filosofia, ela precisa estar viva, ela precisa existir para tudo isso. E para ela existir, ela precisa do quê? Se alimentar, ela precisa sobreviver. Karl Marx, então, vai desenvolver uma teoria que nós chamamos de materialismo histórico. E ele vai analisar as sociedades através da sua organização material. Ou seja, como que essa sociedade se organiza, qual o trabalho desenvolvido por essa sociedade para que ela possa sobreviver. E aí ele vai relacionando esses meios de sobrevivência com a cultura, com as ideologias, com a organização social e tudo mais. Só que Karl Marx, para além disso, ele vai ser o camarada que vai falar, trabalhadores do mundo inteiro, unidos. Segundo Karl Marx, o capitalismo, ele existe a partir de uma única lógica. E a lógica do capitalismo é a exploração do homem pelo homem, ou seja, o capitalismo não existe se uma pessoa não for explorada pela outra. E aí ele fala para os trabalhadores, trabalhadores do mundo inteiro, univos e façam o quê? Façam uma revolução que acabe com essa exploração, mas não só acabe com essa exploração, mas acabe com o próprio sistema capitalista, instaurando um Estado socialista e, por conseguinte, chegando até chegando até o comunismo, que pressupõe a ausência do Estado e pressupõe, consequentemente, o fim da propriedade privada. E é um pouco disso, um pouco dessas teorias de Karl Marx, que geram ainda muitos debates calorosos no cotidiano, nos dias atuais, que nós vamos falar aqui um pouquinho. Vem comigo, seres humanos. Seguinte, se assustou com esse esquema? Não se assuste, eu vou explicar para vocês. Eu trouxe aqui um esquema para vocês entenderem a teoria de Karl Marx, que se chama materialismo histórico ou materialismo dialético. Então nós falamos agora que Karl Marx busca entender a sociedade a partir dos meios materiais, ou seja, a partir dos meios de produção, como que ela se organiza para poder sobreviver. A partir de então, ele entende que surgem as culturas, que surge a organização social, surgem as leis, surgem as ideologias e tudo mais. Vamos aqui nesse esquema, presta atenção. Para Marx, a sociedade se divide nesse esquema aqui. Infraestrutura, ou apenas estrutura, e em cima está a superestrutura. Para Marx, a infraestrutura nada mais é do que a base material da sociedade. Como nós trabalhamos? Trabalhamos em fábricas, vendemos coisas, né? Temos uma divisão do trabalho, temos os donos dos meios de produção, temos as pessoas assalariadas, todas essas questões mais práticas, né? Materiais, mais palpáveis, tem a ver com essa questão da infraestrutura. Então estamos aqui, base material. Isto é, a forma com que os indivíduos se organizam para produzir seus bens. O modo de produção. Hoje em dia, nós vivemos no que Marx chama de modos de produção capitalista. Mas Marx vem analisando e percebendo que ao longo da história da humanidade, nós passamos por diversas etapas desse modo produtivo, desse modo de produção. A primeira etapa, segundo ele, seria o modo de produção primitivo, lá aqueles homens das cavernas, os homens e as mulheres da pré-história. A segunda fase seria aqui um modo de produção escravista, a utilização de mão de obra escrava e tudo mais. A terceira forma seria o modo de produção asiático. Nesse modo de produção asiático, vocês estudaram nos módulos anteriores. Na Antiguidade Oriental, você tem todas as terras que pertencem ao Estado. Os trabalhadores são obrigados a trabalhar nessas terras, em troca de pagamentos de impostos e tudo mais. Nós temos aqui um modo de produção feudal que vocês também estão estudando, que vigorou ali na Idade Média. Então você tem os feudos, né? Você tem os grandes senhores feudais, que tem os servos que trabalham para si. E nós
nós temos aqui, em quinto lugar, o modo de produção capitalista, que é o modo de produção que nós vivemos. Nesse modo de produção capitalista, existe uma lógica. A lógica é que existem duas classes, segundo Karl Marx. A classe da burguesia, que é a dona de todos os meios de produção. Então, ela é a dona da fábrica, ela é a dona da escola, ela é a dona da indústria, ela é dona da operadora de telefone, ela é dona de tudo. E na outra ponta nós temos o proletariado, né, que são os trabalhadores. Esse trabalhador não tem nada. A única coisa que ele tem é a sua força de trabalho. Esse trabalhador vai lá, vende sua força de trabalho, trabalha naquela fábrica, dá aquela aula, trabalha naquela loja, em troca de quê? Do faz-me rir, não é mesmo, meus jovens? Em troca de um salário, ou seja, burguesia e o proletariado. A burguesia é dona dos meios de produção e o proletariado apenas vende sua mão de obra. Karl Marx, muito embora ele venha defender a ideia da revolução do proletariado, do comunismo e tudo mais, acreditando que o comunismo é a etapa final do desenvolvimento da humanidade, ele foi um dos grandes e maiores estudiosos do modo de produção capitalista, que é o que nós estudamos hoje. E a partir disso ele vai tecer aqui diversas críticas a esse modo de produção capitalista. Então vamos entender esse materialismo histórico pensando que nós estamos entendendo o modo de produção capitalista. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá. Então temos aqui a infraestrutura, tudo que nós fazemos para sobreviver, todos os meios e os modos de produção, as relações produtivas, as relações entre trabalhador e entre empregado. Aqui na superestrutura, nós não temos coisas palpáveis, nós temos coisas que estão aqui no plano das ideias. Então nós temos aqui a ideologia, por exemplo, o conjunto de ideias que sustentam aquela classe social. Nós temos as leis que são criadas também e são influenciadas por essa infraestrutura. Nós temos as religiões que estão aqui também, os valores de uma sociedade que também estão na superestrutura. Segundo Karl Marx, esses valores são os valores da classe dominante. E quem é a classe dominante, meu jovem? É o proletariado? Não, né? A classe dominante é a burguesia. A burguesia, então, sendo ali a classe mais rica, mais abastada, ela tem a capacidade de criar e difundir ideologias. Então você tem ideias que são difundidas nos meios de comunicação, por exemplo. As leis são leis que são criadas por uma classe dominante. Quem é a classe dominante? Essa burguesia. Ou seja, aqui nesse materialismo histórico, existe uma relação íntima e próxima, tá? Existe uma dialética aqui entre a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura o tempo todo está influenciando essa superestrutura. E essa superestrutura, em contrapartida, fornece aqui a alicerce. É como se ela tivesse aqui, ó, dois pilares de sustentação para a própria infraestrutura. O que acontece aqui, seres humanos? Segundo Karl Marx, esse trabalhador, esse proletariado, ele precisa aqui formar o que ele chama de consciência de classe. Isso mesmo, ele precisa perceber a contradição que existe nessa infraestrutura. Ele precisa perceber que ele trabalha cada dia, cada vez mais, para enriquecer o burguês. Segundo Karl Marx, esse trabalhador está produzindo o que ele chama de mais-valia, que é esse lucro que não vai para ele, vai para o dono da empresa. Segundo Karl Marx, esse proletariado, então, precisa perceber essa contradição, precisa perceber essa exploração. E não só perceber essa exploração, como ele precisa levar a cabo o quê? A revolução, que é o que ele chama de revolução do proletariado. Nesta revolução do proletariado, que vem a frase, trabalhadores do mundo inteiro, unidos. Se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Isso mesmo. A partir dessa lógica, esse proletariado, consciente da sua condição de exploração, ele realizará uma revolução que acaba com esse sistema. Ou seja, não acaba só com esse sistema, mas acaba aqui com o próprio modo de produção capitalista. Ou seja, mais uma frase de impacto de Karl Marx: as revoluções são a locomotiva da história. Olha só, as revoluções são a locomotiva da história. Isso significa que ele entende que as revoluções vão fazendo que a história andar, a história caminhar. Para ele foi natural que a história e que a sociedade fossem avançando nesses modos de produção. E será
será natural também que esse sistema capitalista venha a ruir após a Revolução do Proletariado. E aí você me pergunta, nobre senhor, nobre senhora, mas para que revolução, teacher? O que nós vamos fazer com essa revolução, professora? Sim, para Karl Marx existem ainda duas etapas desse modo de produção que precisa ser alcançado pela sociedade. A próxima etapa seria, após a Revolução, os trabalhadores levarem a cabo uma ditadura, que ele chama de ditadura do proletariado, ou seja, você criando um Estado socialista, que acaba ali com a propriedade privada dos meios de produção, para então, naturalmente, as pessoas irem percebendo que tudo pode ser de todos, que ninguém precisa explorar ninguém, e acabando ali, finalmente, com o próprio Estado. Ou seja, para Karl Marx, existem etapas do desenvolvimento da sociedade. Essas etapas passam pelo modo de produção capitalista, que nós estamos hoje. O trabalhador, o proletariado, leva a cabo uma revolução, derruba o sistema capitalista, cria um Estado socialista e, naturalmente, esse Estado socialista vai deixando de existir, chegando até a etapa final da evolução da humanidade, que, segundo Karl Marx, seria o comunismo. A ausência total de propriedade privada. Tudo que se produz pertence a todos. Não existe Estado para regular as relações, né, entre os indivíduos. Tudo bem com vocês?